Seja bem-vindo ao canal Analisando a Fé pela Razão. Estou fazendo um vídeo com o título Cético responde a pastor sobre a Trindade, né? A famosa doutrina da Santíssima Trindade, apregoada aí pela maioria dos cristãos que temos espalhados não somente no Brasil, como pelo mundo, né? A resposta aqui é para o nosso amigo Pastor Jefferson, né, que ele está comentando bastante aqui nos vídeos. Fico feliz, independentemente das diferenças, né, eu ser uma pessoa cética, né, ou seja, ser um cara incrédulo, não praticar nenhuma religião, e o pastor ser um pastor, né, um teísta cristão, religioso e fervoroso, conforme se apresenta lá nos vídeos dele. Eu vou deixar o link dos canais deles aqui na descrição, para dar um apoio também a ele, e agradecer o fato dele estar comentando e participando aqui conosco. Quero também mandar um abraço aí para os canais parceiros aqui do canal Analisando a Fé pela Razão, ao amigo Vinícius, ao amigo Ailton, né, Derrubando Mitos. Enfim, é o pessoal e as demais pessoas, né, a amiga Andréia Rocha, que sempre comenta aqui de forma inteligente, e as demais pessoas que têm participado e que têm apoiado o meu trabalho aqui. Quero agradecer a todos os amigos mais uma vez, beleza? Pois bem, o pastor Jefferson, ele fez um dos diversos comentários que ele tem exposto aqui no canal Analisando a Fé pela Razão, um comentário que me chamou a atenção e eu falei, poxa, eu preciso abordar um pouco sobre o tema. É a questão da Trindade. E ele diz o seguinte: quanto à Trindade, sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3, versículo 16 e 17. Para quem não sabe, a doutrina da Trindade, da Santíssima Trindade, ela é uma doutrina que foi criada pelo próprio cristianismo, né? Se desenvolveu ao decorrer da história da igreja. Ela é uma doutrina que o cristianismo se declara, né, uma religião monoteísta, ou seja, crê em um único Deus. Porém, são três personificações, né? Pai, Filho e Espírito Santo, reunidas em uma mesma substância. É uma doutrina muito confusa. Se você pesquisar ou conversar com teólogos cristãos e apologetas que defendem a veracidade do cristianismo como a religião verdadeira, a religião certa a ser seguida, você vai perceber que eles, na defesa da doutrina da Trindade, eles vão fechar o argumento deles finais da seguinte forma: olha, a doutrina da Trindade ela não foi algo para foi elaborada, foi criada, né? No caso eles creem na inspiração divina das doutrinas que qualquer igreja vai defender. Eles vão argumentar da seguinte forma: olha, a doutrina da Trindade ela não vai ser entendida racionalmente, ela é um mistério, tá? Só que o que vai chamar bem a atenção, eu não vou nem criticar os amigos católicos. Mais uma vez, os amigos católicos eles sempre vão se sobressair de uma crítica mais assídua, né, da minha parte, porque o católico ele vai seguir tradição, a tradição da igreja, ou seja, regida pelo magistério, incluindo-se também a Bíblia Sagrada, que eles creem que é a palavra de Deus. Mas principalmente o que eu não entendo, que se qualquer pessoa estudar como surgiu, como foi elaborado, como que foi defendida a doutrina da Trindade, ela vai perceber que um dos grandes defensores dessa doutrina são os pais da igreja. Ou seja, a igreja de Roma endossou a doutrina da Trindade, juntamente também com a igreja ortodoxa do Oriente, isso lá ainda no primeiro milênio. Eu não vou nem entrar tanto em detalhes de concílio e de nome, citar nome de pais, não, porque o foco aqui é mais abordar, né, fazer o comentário do pastor Jefferson, que está aqui no nosso esboço. Só que uma coisa que vem à mente é que o protestante, seja ele quem for, seja qualquer protestante que segue a sola escritura, que eu acredito que é o caso, por exemplo, do pastor Jefferson, vai seguir a sola escritura, ou seja, somente a Bíblia é a verdade infalível e inerrante que deve ser seguida. Se qualquer pessoa for estudar a fundo todas as bases da Trindade dentro da Bíblia, o primeiro ponto é que a palavra Trindade não se encontra. E sim passagens que dão uma ideia da Trindade. Mas o próprio termo Santíssima Trindade não se encontra dentro da Bíblia. Por quê? Porque é uma doutrina, é um dogma criado pela igreja
católica apostólica, tanto a Igreja Romana como a Igreja Ortodoxa do Oriente, de uma forma geral, vai defender a doutrina da Trindade. Agora, o evangélico, o protestante, o batista, o presbiteriano, é meio incoerente. Por quê? Porque ele defende uma doutrina que não está propriamente claramente dentro da Bíblia. E as passagens que dão uma ideia sobre a doutrina da Trindade, que inclusive eu vou até fazer uma série de vídeos abordando esse polêmico tema, que é pano para manga, né? Uma das passagens, das pouquíssimas passagens que você tem sobre uma ideia trina da divindade envolvendo Deus, Jesus e Espírito Santo, o pastor Jefferson postou aqui no batismo de Jesus, né, quando Jesus foi batizado por João Batista, lá no Evangelho de Mateus. É uma particularidade do Evangelho de Mateus, certo? Aí, inclusive, muitos ateus e céticos, anticristãos, eles satirizam a figura do cristianismo usando, né, a pomba lá, que a pomba fecundou a Virgem Maria, sendo que em nenhum lugar da Bíblia fala que a pomba que fecundou a Virgem Maria, e sim que dá uma ideia de como Maria ela concebeu pelo Espírito Santo. Aí você pega essa passagem de Mateus 3, no batismo de Jesus, que uma pomba pousa sobre os seus ombros. Então juntam-se as coisas e dá a entender que Maria engravidou da pomba, né, de uma pomba, o Espírito Santo. Inclusive aqui na minha região que eu moro, aqui próximo a São Paulo, as igrejas católicas aqui da região, elas estão fazendo essa tal festa do Divino Espírito Santo, né? E aqui nessa imagem que está aqui ao lado é o símbolo da festa, a festa do Divino. É uma festa bacana, tem comidas típicas. É assim, eu acho legal a festa, no sentido assim, as pessoas se reunirem, tem um clima legal, sabe, assim, típico de tradição, certo? Eu até lá, vou lá, às vezes se eu tenho tempo, vou lá como um lanche, enfim. Eu gosto de apreciar essas festas, acho bacana. Só que uma coisa que me chama a atenção é que a simbologia utilizada na festa, tá? Eles pegam a figura do Espírito Santo como uma pomba branca. Não tem como falar que não é uma veneração a um animal. Ou seja, a própria Bíblia, né, o próprio Jesus fala que aquele que blasfema contra o Pai ou contra ele tem perdão, mas contra a pessoa do Espírito Santo não tem perdão. Mas a própria igreja coloca o símbolo do Espírito Santo como uma pomba, como um animal. Olha o absurdo, olha a ideia absurda. A própria religião ela se zoa, ela se ridiculariza, de certa forma. E outra, a pomba, que é simbolizada como um símbolo da paz, no ambiente urbano, em qualquer cidade aí de porte médio, porte grande, no ambiente urbano das cidades, as pombas, elas são consideradas ratos que voam. Ou seja, é um animal, é um bicho que transmite doenças. Não é um animal bem-vindo. É um animal que transmite doenças. Mas no cristianismo ela é considerada o símbolo do Espírito Santo, aquilo que é o mais sagrado, aquilo que é o mais puro. Olha o absurdo, certo? Outro ponto aqui, vou contar também aquela ideia de plagiamento, né? Tipo, de religiões passadas, tipo egípcia, elas têm uma relação de endeusar, fazer uma relação da divindade com algum animal. Aqui no cristianismo não é diferente. O Espírito Santo é a pomba, Jesus é leão ou cordeiro. É uma coisa assim, a própria religião lá auto-zoa a divindade dela. Outro ponto aqui que eu respondendo, aqui em vermelho sou eu respondendo, né? Quando Jesus fala da Trindade nos Evangelhos, Mateus 28, verso 19, ele diz o seguinte: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Tá, Mateus 28, verso 19. Marcos, capítulo 16 ao 18, vai formar um texto paralelo com Mateus 28. O texto diz o seguinte, muito conhecido, né? Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais, presta bem atenção na questão dos sinais, esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e beberão, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão.
Olha que coisa interessante. Marca bem esse versículo aqui, Mateus 16, verso 18. Lembrando que esse texto não está num Códex Sinaíticos, por exemplo, que é considerada a Bíblia mais antiga, completa que você tem no mundo, é o Códex Sinaíticos. É uma passagem que diversos teólogos, diversos exegetas, diversos eruditos da Bíblia vão considerar uma passagem que foi acrescentada pelos escribas, pelas pessoas que fizeram, né, a tradução da Bíblia. Enfim. Mas suponhamos que ela seja um texto original, que realmente Jesus tenha dito isso em Mateus 16. A gente vai já trabalhar com ela já. O pastor Jefferson continua no seu comentário da seguinte forma: o Pai e o Filho estão no céu, fizeram seu papel de resgate. E disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Atos 7:5-6. Que seria, aí eu coloco, tem uma pergunta, né, que também foi exposta num comentário pela nossa amiga Andréa Rocha. Seria Estevão alucinando ante a morte? Então, ou seja, Estevão ele é o primeiro mártir da igreja. De acordo com a tradição, ele estava no meio da grande comissão. Ou seja, ele presenciou obras de Jesus, ele presenciou a vida de Jesus, a sua morte, a ressurreição e a ascensão. E as instruções que Jesus dá aos seus discípulos, aos seus seguidores, após a sua ressurreição e ante a ascensão aos céus, Estevão, ele provavelmente recebeu essas ordens. Ele fazia parte da grande comissão. Certo? Agora ele é o primeiro mártir da igreja. Ele morre apedrejado. Só que vem uma grande questão. Ele vê os céus abertos. Somente ele, se você ler o capítulo 7 de Atos, quando fala sobre a morte de Estevão, somente ele vê Jesus, essa visão. Ele tem essa visão de Jesus, né, o Filho do Homem, lembrando aquela figura lá de Daniel 7, verso 13 e 14, e que está em pé, a mão direita, ou seja, a destra, né, de Deus, a destra, nos céus. Então, ou seja, somente Estevão tem essa visão. Então, tudo se leva a crer que foi uma alucinação anti-morte, porque o Estevão estava morrendo apedrejado. O texto não fala que nenhuma outra pessoa ali dentro do contexto da passagem de Atos 7 viu Estevão, teve essa mesma visão que Estevão, somente Estevão teve essa visão. Outros dois pontos que eu vou trabalhar em cima do comentário do pastor Jefferson. Essa aqui muitas pessoas também vão defender, né? A questão do Deus Pai através do Velho Testamento, Deus Filho através dos Evangelhos e Deus Espírito Santo através de Atos e Epístolas. Então, ou seja, a Trindade, os defensores da Trindade vão expor a Trindade da seguinte forma, que Deus passou por Deus Pai, por Deus Filho e por Deus Espírito Santo. Ou seja, ao decorrer do tempo, são 3 fases. Estamos na fase final porque estamos na fase do Espírito Santo. Então, ou seja, Deus Pai no Antigo Testamento, aquele Deus bruto, aquele Deus que não perdoava, não existia graça, né? Qualquer coisa manda matar. Mate. Qualquer coisa, mate. É isso que você vê no Antigo Testamento. Jeová, dentro do Antigo Testamento da Bíblia, ele é responsável por mais de 2,5 milhões de mortes, diretas e indiretamente. Essa é a fase do Deus Pai, do Deus amoroso do Antigo Testamento. Aí você tem o Deus Filho, através dos Evangelhos, e quando você lê lá no Evangelho de João, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça e tenha vida eterna. Eu já fiz vídeos aqui no meu canal abordando sobre essa passagem. Peraí, se Deus não muda, a Bíblia defende que Deus não muda. Existem diversas passagens que falam que Deus não muda. Peraí, então ele era rancoroso, ele era raivoso, ele era ciumento, matava povos, crianças, idosos, animais, mulheres, simplesmente porque a mulher não era mais virgem. Matava-se a mulher. As que eram virgens, o exército hebreu, os homens poupavam para seu bel prazer, conforme está lá em Números 31. Tem uma passagem também de Juízes 21, se eu não me engano, Juízes 21 também fala isso. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal que fala sobre números absurdos de número 31. Se você quiser depois procurar e ver, eu analiso bem essa passagem absurda de números 31. Então, ou seja, você vê que o Deus do Antigo Testamento não tinha essa concepção de graça, amoroso,
Por que você tem essa diferença? Por causa que o Deus ali ele é exposto de acordo com a visão do autor do Antigo Testamento. A Bíblia, diferente do que o pastor Jefferson pensa, imagina, ou quer pregar aos seus adeptos, e ele tenta se autoconvencer ele mesmo, e as demais pessoas, os cristãos, ela não é um livro para a nossa época. Ela foi um livro escrito, principalmente se você pegar o Antigo Testamento, foi escrito para um povo, para um período, para um contexto social, para um contexto geográfico e cultural de milênios atrás. É um absurdo. Ou seja, é um grande abismo que você tem, que nos separa essas histórias. E o religioso vive numa fantasia justamente por causa disso. Ele quer pegar esse absurdo lá de trás e trazer para os dias de hoje, falando que não, isso é válido, isso deve ser seguido, porque é a palavra de Deus. Mas se você para analisar de forma racional, você vê que não tem lógica. É impossível ser seguido. Aliás, tem muitos crentes que vêm com essa desculpa de que, não, hoje estamos na graça. Porque eles sabem que diversas coisas do Antigo Testamento são totalmente absurdas. Ou seja, Deus mudou, hoje é graça, hoje é amor. Hoje você é salvo, você vai ter um espaço no céu. Você não merece, mas você vai ter um lugarzinho no paraíso. Porque Deus te amou. Por que não amou as pessoas do período do Antigo Testamento? Como que essas pessoas do Antigo Testamento estão? Elas não têm direito à salvação? Não teve direito à mensagem de evangelho? Não, né? Não teve. Pelo visto, não teve. Mas as coisas mudaram. Se as coisas mudaram, quem rege as coisas é Deus? Deus não pode mudar. E aí, meu amigo cristão, como que fica a situação? Você não acha que tem coisa errada nesse meio? Certo? E aqui, Deus, Espírito Santo, através de atos e epístolas. Certo? Eu expus aqui uma pergunta. Seria o Consolador o Espírito Santo? Lá de João 16? Qualquer cristão vai dizer que sim. Agora eu vou perguntar, cadê os frutos? As obras que Jesus operou. O Evangelho de João, capítulo 14, 15 e 16, se você ler esses 3 capítulos, você vai perceber que faz parte de um único sermão, de um único diálogo que o autor ali do Evangelho de João, ele expõe Jesus falando com os seus discípulos, de forma próxima, de forma íntima, com os seus discípulos. E lá ele garante que qualquer pessoa que cresce nele, farei as obras que ele operou, as obras que ele realizou e outras maiores farão. Por que eu falo aqui no meu canal sem medo, sem sombra de dúvidas, pelo meu conhecimento teológico? Porque eu estudo. Certo? Eu estudo. Tanto o lado religioso quanto o lado cético. Eu estudo os dois lados. Diferente do que o pastor Jefferson falou, que eu só tenho uma ótica cética e ateísta. Não. Eu estudo os dois lados. Certo? Ou seja, Jesus ele garantiu que toda pessoa que nele cresce iria fazer as obras que ele fez e outras maiores faria. Agora vamos voltar aqui para o texto de Marcos 16. Lembra que eu falei? Vamos voltar aqui. E esses sinais seguiriam os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Agora vem uma pergunta. Por que você não vê nenhum crente realizando todos esses sinais? Porque as pessoas vão perguntar, mas expulsar demônios? Tem igrejas que praticam exorcismo. Aquele exorcismo que você vê dentro das igrejas, ali é pura hipnose. É pura hipnose. A verdade é que não é qualquer pessoa que chega na igreja que supostamente incorpora um espírito, incorpora um demônio. Essa questão de incorporação de demônios, a pessoa recebeu um espírito, recebeu um Exu, recebeu um caboclo, recebeu um Beelzebu, o Lúcifer, isso daí são coisas da mente da pessoa. A pessoa passa por uma indução hipnótica, e se ela tiver, se ela for uma mente, tiver uma propensão a entrar em hipnose, ela vai entrar ali e ela vai fazer o que o orador quiser que ela faça. Assim funciona também em terreiros de Umbanda, de Candomblé, enfim, aquela seita que tem lá, que eles tomam aquele chá, agora não me recordo o nome. Tem uma seita, acho que lá no norte do país, que eles se reúnem, tomam um chá alucinógeno lá e começam a ter visão, falar um monte de groselha. Então, ou seja, é por hipnose.
Não é algo que dá para você se basear, algo concreto, porque isso não acontece com qualquer pessoa. Se você pegar uma pessoa como eu, demais amigos céticos que acompanham aqui a página, e levar numa igreja dessa, ele não vai receber um espírito. Se levar uma pessoa como eu, como os outros amigos céticos que temos aqui, num terreiro de Umbanda, não vai baixar um espírito na gente. Por quê? Porque a gente não tem abertura para ser induzido hipnoticamente a receber um espírito. Tanto um demônio, um Exu, uma entidade, um guia, como também se formos numa igreja que trabalha com o carismatismo, ou seja, crê que o Espírito Santo desce e manifesta-se em dons de línguas nas pessoas, conforme o texto fala aqui, né? Falarão novas línguas, nós também não conseguiremos falar em línguas, certo? Inclusive, muitas pessoas que frequentam igrejas pentecostais e não pentecostais nunca conseguiram, por mais que elas desejassem falar em novas línguas, nunca conseguiram. Por quê? Porque isso aqui é uma hipnose também. A pessoa que recebe Espírito Santo é hipnose. Por quê? Porque você não vê ela praticando aqui o verso 18, pegar em serpente, se a serpente... O que Jesus quis dizer quando uma pessoa fosse pegar em serpente? Que se a serpente ferisse a pessoa, nada ia acontecer com ela. E aí vem a pergunta, você já viu algum crente pegando em serpente, a serpente morder ela e ela não acontecer nada com ela? Eu nunca vi. E muitos crentes que dizem ter o Espírito Santo não têm essa coragem. Se beber é coisa mortífera, né? Ou seja, tem crente aí que se comer um pão com... Fala que tem o Espírito Santo. Se comer um pão com mortadela com pepino, vai parar no hospital. Ou se tomar leite azedo, vai parar no hospital. E aí, como que fica a situação? Quanto mais tomar um copo de veneno, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Você vai no hospital que você mais tem, vê lá. Eu, por exemplo, quando preciso ir no hospital aqui da minha cidade, todas as vezes que eu já fui no hospital, ou para levar alguém, ou porque eu precisava, porque o cético, o ateu, o agnóstico, o deísta, eles ficam doentes. E aí a gente tem que recorrer à medicina, à ciência. Né? Não se recorre à igreja, se recorre à medicina. Todas as vezes que eu estive em hospital, o que eu mais vi dentro do hospital era crente. Era crente chegando doente, crente chegando vomitando. Sabe, o crente você vê que estava na igreja. Social e tudo, chega com aquelas bíblias maior do que essa, vomitando, cagando lá no hospital. Porra, e aqui? Jesus ele fala, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Como que fica? Aí temos duas linhagens de interpretação sobre Mateus 16. Ou Jesus falou aquilo só para um grupo seleto de pessoas, que é a grande comissão, o que não seria algo justo, ou seja, que qualquer pessoa no século XXI, isso aqui não tem validade para ela, ou seja, vai ficar chupando o dedo. Ou se foi feito de forma universal, por que isso não está se cumprindo? Ou seja, tem coisas erradas aí. Enfim, numa próxima oportunidade a gente avalia de forma mais profunda isso. Mas eu creio que dá dando para entender a linhagem de pensamento, né? Enfim, cadê as obras que ela operou? Vamos agora para as obras de Jesus. Andar sobre as águas. O que Jesus fez? Andou sobre as águas, transformou água em vinho, multiplicou alimento, ressuscitou morto, nasceu de uma virgem, foi ressuscitado. Ou seja, todas as obras de Jesus, esses milagres extraordinários e magníficos que impressionam qualquer pessoa. O próprio Jesus ele fala que qualquer pessoa que cresce nele faria essas obras. Cadê cristão praticando as obras que Jesus fez? Você não vê. Você não vai ver o pastor Jefferson fazendo isso. Você não vai ver aqueles crentes que lá apoiam o pastor. Ah, pastor, muito bom, o seu trabalho é legal, bacana, beleza. Você não vai ver. E de demais pessoas que seguem os líderes religiosos, os cristãos e os demais cristãos, líderes, ou propriamente os líderes religiosos fazendo. Por quê? Porque isso é uma coisa que não existe. A pessoa ela quer fazer. Não é questão da fé. É que simplesmente é uma coisa absurda, não existe. Certo? Enfim, por isso que eu falo que o Espírito Santo é uma farsa. Salmos 33, verso 11, diz, né, o conselho do Senhor permanece para sempre, os entende do seu coração de geração em geração. Uma passagem aqui que fala sobre a imutabilidade de Deus. Tiago 1,17, toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Tiago 1,17. 1 Samuel 15, 29, também aquele que é a força de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. Malaquias 3, verso 6, porque o Senhor não muda, por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Ou seja, aqui estão algumas das passagens na Bíblia que temos base para falar que Deus não muda, que Deus ele é onipotente, certo? Aqui o
pastor Jefferson, ele complementa aqui da seguinte forma: mataram profetas do velho, mataram apóstolos e agora vão matar aqueles que foram convencidos e convertidos pelo Espírito Santo. Além de recusarem a palavra do Pai, o Velho Testamento, duvidarem do Evangelho, o Novo Testamento, e desprezarem o que o Espírito Santo falou de Atos e Epístolas. Assim elimina-se qualquer chance de salvação. Em um próximo vídeo eu quero abordar uma série também sobre absurdos do livro de Atos. Beleza? Bom, eu comentei um pouco aqui acerca das problemáticas racionais, lógicas, num ponto de vista cético sobre a questão da Trindade, Espírito Santo, enfim, e obras que nenhum cristão vai conseguir realizar. Beleza? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, inscreva-se no canal se você é novo por aqui. Tem muitos vídeos bons, eu costumo trabalhar aqui com teologia de forma séria, cética e racional, tá? Não é de forma devocional. Se você está cansado de ir na igreja ser enganado, de viver de mentira, de groselha, aqui é uma oportunidade de você ter um contato com teologia, com estudo de forma mais racional, de forma séria, sem ilusões devocionais. E também curta a nossa página lá no Face, beleza? A intenção aqui não é ofender o pastor Jefferson, muito pelo contrário. É um amigo meu, tá? A gente tem aqui, eu sou inscrito no canal dele, acompanho os vídeos dele. É um pastor inteligente, porém, eu só estou expondo o porquê que eu não sigo mais o cristianismo e eu estou utilizando aqui o que ele fala, me dá liberdade para isso, para expor meus pontos de vista céticos, beleza? Enfim, agradeço a todas as pessoas que acompanham o canal. Muito obrigado, um forte abraço a todos. Aí em próximos vídeos nos veremos abordando esses demais temas. Muito obrigado.